Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e hoje a gente vai falar aqui de mais uma criatura dentro do universo do Ordem Paranormal RPG. E a criatura de hoje é o Nidere. Essa criatura é bem forte, bem estilosa, inteligente com muitas aspas e a que peca em alguns aspectos, mas vocês vão entender quando eu explicar, eu espero. De qualquer forma, fica até o final para ouvir minha opinião e todos os pontos que eu tenho a levantar sobre essa criatura, mas antes da gente falar de tudo isso, vamos falar da ficha dela, vamos falar dos dados e dos atributos que ela tem que são bem fortes. Bom, começando, né, ela é uma criatura de morte, VD 320, então como eu disse, um VD bem alto. Ela também tem sangue e medo, então ela tem um enigma de medo para ser resolvido. Ela é considerada também uma criatura grande, então ela é relativamente maior do que um ser humano normal. A presença perturbadora dela é DT 35, ela dá 8d6 de dano mental e para ser imune só Nex 95 para cima. Para sentidos, ela roda percepção 4d20 mais 25 e iniciativa 5d20 mais 25 também, além de ter faro, o que significa que seres que ela não possa ver, ela consegue meio que perceber eles também, então ela não fica desprevenida contra seres que ela não possa ver, na verdade ela basicamente não fica desprevenida nunca, e camuflagem só fornece no máximo 20% de chance de falha, né, no ataque em alcance curto. No quesito de defesa, ela também é bem forte, dá pra descer isso um pouco resolvendo enigma de medo, eu vou chegar lá, mas ela tem 50 de defesa e pra fortitude ela roda 5d20 mais 25, pra reflexo 5d20 também mais 25 e vontade 4d20 mais 15. Ela tem 800 pontos de vida, então a partir ali dos 400 ela já é considerada machucada, e para resistências ela tem corte, impacto, perfuração e morte 20, e também, obviamente, por ser uma criatura de morte, ela tem vulnerabilidade à energia. E ela tem também mais duas perícias, ela tem furtividade e sobrevivência. Ela roda furtividade 5d20 mais 23, eu não sei se esse número tá errado ou se é realmente isso, mas se tá aqui, considera 23, e sobrevivência 4d20 mais 15. Além também de ter um deslocamento de 24 metros, então não tenta correr desse tipo de criatura porque não é a ideia. Indo para as habilidades dela, a primeira é Caçador Veloz. Com essa habilidade, o Nidere consegue percorrer todo o seu deslocamento ali de 24 metros furtivo. Ele não toma penalidade por estar furtivo, então ele pode rolar uma furtividade e andar até 24 metros sem ser percebido. Ele tem também a habilidade chamada Regeneração Acelerada. O que isso faz é dar uma cura acelerada 50 para ele. Se você não sabe como que a cura acelerada funciona, a cada turno você recupera o número que você tem de cura acelerada. Então no caso dele, a cada turno ele recupera 50 pontos de vida. Obviamente isso é uma habilidade muito forte, mas ele perde essa habilidade quando o enigma de medo dele é resolvido. Ele tem também a habilidade Senso de Direção Perfeito, que também é uma habilidade forte porque ele recebe mais 2d20 para cada teste que ele precisar fazer de percepção ou de sobrevivência. Ele basicamente nunca se perde, e também é uma outra habilidade forte, mas que ele também deixa de ter, ele perde essa habilidade quando o enigma de medo dele é resolvido. Indo para as ações dele, vamos falar obviamente primeiro dos ataques, né? Então a agressão dele, ele tem dois. A primeira é a garra invertida, são dois ataques, então se ele escolher, ele vai dar dois ataques no mesmo turno. Ele roda 5d20 mais 35, então é um ataque bem forte, pode chegar aí a 55 de resultado, ou seja, para você não tomar esse ataque garantido, você tem que ter pelo menos mais de 55 de defesa. Em Nex alto não é tão difícil chegar nesse valor, mas é um ataque bem forte. E o dano desse ataque é 4d10 mais 40 de morte, então se você tomar esse ataque, você vai tomar um dano bruto e dano paranormal, que provavelmente vai passar de todas as suas resistências que não sejam paranormais. E ele tem também a mordida invertida, que o teste é o mesmo, ele só dá um ataque, o teste é o mesmo, 5d20 mais 35, mas o dano é 4d12 mais 40, então ele aumenta um pouco aí o dano em um ataque só. Ele tem também uma ação livre chamada Reverter, que toda vez que ele acerta um ataque com as garras invertidas, o alvo que foi acertado fica meio estranho e começa a ter uns efeitos ali do elemento de morte. O que acontece é que o alvo fica enjoado até o final do seu próximo turno. O efeito de enjoado faz com que você só possa executar ou uma ação de movimento ou uma ação padrão, não pode executar os dois. E a outra ação que ele tem, que é uma ação livre também, é o rastrear e abater, que é justamente para combinar com aquela furtividade
que ele tem, porque alvos que não puderem perceber, alvos desprevenidos do Nidoré, vão tomar 6d6 de dano. Então é aquilo, né? Você não percebe ele chegando, ele já chega e já chega com um ataque surpresa, você já começa a batalha tomando 6d6 de dano ali, antes mesmo de poder fazer qualquer coisa. E, bom, a ficha dele é essa, ela é bem simples, né? Ele tem ali o Enigma de Medo, vamos falar um pouquinho dele, né? Porque o Enigma de Medo dele é baseado na lenda, né? Do Nidoré, daquele lobo invertido e tal, que ele é meio um caçador, que é caçado também, e aí as pessoas ficam querendo ir atrás dele, mas tem medo, e aí acabam fazendo coisas fake só pra falar que achou alguma coisa, o que deixa o medo desse monstro cada vez maior, o que acaba gerando ele. E a questão aqui é, toda a descrição do Nidoré fala que ele é meio que um caçador. Você acha que tá caçando ele, mas na verdade é você que tá sendo caçado. Muitas das pistas que você acha é ele que deixa de propósito para atrair mais presas, né? Inclusive, para você resolver o Enigma de Medo dele, você tem que encontrar o covil dele sem que ele esteja lá dentro, porque se ele estiver dentro do covil dele, ele fica bem mais forte. E depois que você encontrar o covil dele, você vai ver os ossos e os restos mortais das vítimas dele ali, e por conta dessa natureza dele, sempre tem alguma coisa a ver com a identidade das pessoas e tudo mais, e coisas relacionadas também, obviamente, à lenda. Então, você pode fazer ali na sua mesa, se você for mestrar, se você quiser fazer uma missão com o Nidoré, você pode montar um quebra-cabeça mesmo, quase que físico, de montar peças e juntar coisas, ossos, essas coisas assim, dentro do covil do Nidoré. E quando isso for descoberto, quando esse enigma for resolvido, você descobre tudo mais e você desintegra ali a origem da existência do Nidoré. Você entende como que o quebra-cabeça funciona. Obviamente isso é muito subjetivo, você pode fazer o quebra-cabeça da sua cabeça, você pode tirar da onde você quiser, você pode pegar um quebra-cabeça, algum puzzle que você já viu em algum jogo ou em alguma história, em alguma coisa, e colocar dentro da sua missão. Isso é bem tranquilo. A questão é, esse desenvolvimento do personagem, ele é dentro de a ideia de que o Nidoré, ele é, digamos, inteligente, mais uma vez com muitas aspas nesse inteligente, porque a gente sabe como que o paranormal funciona. A gente também sabe que os monstros inteligentes também, como eu estava falando aqui, geralmente são de conhecimento, e o Nidoré é de morte. Na verdade, ele tem morte, tem sangue e tem medo, ele não tem nada de conhecimento, e mesmo assim ele é descrito como uma criatura quase que inteligente, né? Então ele tem um instinto muito apurado a ponto de se assemelhar a uma inteligência em alguns momentos, né? E que eu acho um pouco, fica um pouco desconexo com o elemento que colocaram do monstro, né? Podiam ter colocado o Nidoré em conhecimento, ou não necessariamente o Nidoré, mas teriam que dar uma adaptada, porque o design dele todo combina muito com a morte, né? Então ele é um cachorro preto invertido com os ossos para fora, umas garras estranhas. Combina muito com a morte, combinaria também com o sangue, que é o elemento que ele tem ali, até por causa de toda essa agressividade. Mas tirando isso, todas as habilidades, toda a descrição dele é voltada para o conhecimento. Ele não tem nada de morte, né? Todos os elementos aqui que ele tem, o ataque só dá dano de morte porque ele é de morte, ele é só uma agarrada ou uma mordida. Ele tem uma habilidade de reverter que deixa a pessoa enjoada, mas ela poderia muito bem ser convertida para qualquer outro tipo de sensação que desse algum outro tipo de debuff. Então, assim, não necessariamente tem a ver com morte. E se você levar em consideração a lore, a história de toda essa criatura, toda a história em volta dessa criatura, você tem muito mais reconhecimento, ele tem muito mais conexão com o conhecimento do que com a morte. Então eu acho que essa criatura deveria ter pelo menos sangue e conhecimento como partes dos elementos dela, ou ser mesmo uma criatura de conhecimento e ter sangue e morte como complementares, digamos assim, para poder dar um pouco mais de agressividade, dessa parte temporal que ele também não tem muito. A parte temporal, a parte de morte, não aparece muito nessa criatura. Ela é muito forte, mas ela é agressiva. A agressividade é de sangue, e toda a descrição de história dela tem a ver com inteligência, que leva a conhecimento. Então tudo em volta dela levam a outros elementos que não a morte. Mas eu quero saber o que vocês acham. Vocês acham que eu tô certo? Vocês acham que eu tô errado? Vocês concordam com a minha opinião? Vocês discordam? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham, que vocês sabem que eu tô sempre lendo e trocando essa ideia com vocês, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um like e também de se inscrever no canal para não perder outros vídeos como esse falando do universo
universo do Ordem, falando de criaturas, montando fichas, respondendo suas dúvidas toda semana. Eu tento não falhar com o nosso vídeo aí semanal de tirando dúvidas de vocês sobre o Ordem Paranormal, sobre sistema, sobre criaturas, enfim, tudo que eu posso responder, tudo que eu posso ajudar vocês e ajudar a crescer essa comunidade, beleza? Então, muito obrigado e olhos sempre abertos.